Fala, fala galera, boa tarde. Olha a hora que a pessoa aparece, 2h15 da tarde. Mas hoje meu dia foi corrido, tô sem batom já. Mas é isso, estamos aqui. O importante é a gente não deixar de ler a Bíblia todos os dias. E bom, eu também não fiz o meu devocional ainda, né? Aquele que eu faço só eu e Deus, mas existem essas intercorrências, né, gente? Para fazer devocional, para fazer leitura da Bíblia, para colocar isso como prioridade, a gente precisa estabelecer a prioridade. Não importa em que momento do dia, né? Eu gosto de fazer de manhã porque dizem que é quando a cabeça tá mais fresca, a gente absorve mais. E fora que é aquilo ali, né? Tem dia que não vai mais dar para fazer. Então, tem vez que eu gosto de acordar bem antes do horário que eu deveria acordar para dar essa prioridade aí, para antes de partir para o meu dia, eu já ter feito ali o meu devocional. Mas, como hoje aconteceu, né? Hoje eu não consegui. Então, estamos aqui às 2h15 da tarde para fazer isso, para estar aqui gravando esse vídeo, mas depois para fazer o meu devocional, e é isso aí. Se não der agora, vai à noite. E é isso, gente. A vida é assim. O que não podemos é deixar de priorizar Deus. E a palavra de Deus, para mim, ela é fundamental, né? Então, eu não sei aí o que você considera a parte chave da sua vida com Deus. Se é a igreja, se é a oração, se é o jejum, se é, que mais? Sua interação com o corpo, seja lá como for, todos esses são muito importantes. Então é importante você fazer todos esses, mas tem sempre aquele que a gente, faz com mais recorrência e considera que aquilo ali estreita seus laços com Deus, enfim, te dá aí uma sensibilidade maior. É isso. Então, estamos no capítulo 17 de Atos. Vamos começar orando antes que eu passe mais do meu tempo. Capítulo de hoje super importante e eu acho que um pouco grande também. Não sei se vai dar para comentar muitas coisas, mas a gente vai ver o que pode fazer. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir, amém? Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti este dia, essa tarde, essa noite, não sei que momento os meus irmãos vão acessar este vídeo, seja lá o momento que for, que faça toda a diferença no dia deles, na vida deles, na história deles. Em nome de Jesus, que o Senhor pegue cada um de nós pelo coração, pelo estômago, seja lá por onde o Senhor, Deus vai no nosso profundo, no âmago, Deus, do nosso ser. E tem um encontro genuíno conosco, Deus. A Tua palavra, ela diz que ela é espada, Deus, que penetra entre juntas e medulas. Então, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que a Sua palavra faça essa transformação, crave, Deus, e mude tudo, transforme tudo em nós. Em nome de Jesus é o que eu oro, te peço e coloco diante de Ti este momento de leitura da Sua palavra, entendimento, que o Senhor traga reflexão, que mais do que de mim, sair de mim, mas que saia do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Bora lá. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia:
Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Outros diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles o lugar onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem encontrá-lo e talvez todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de cada um de nós,
Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Dâmaras e mais outras pessoas. Gente, que capítulo! Sério, essa parte aqui do versículo 24 em diante, ela me pega muito. Mas eu vou começar do começo. Tentar, né, gente? Ser rápida aqui. Então, Paulo, depois que a gente viu ele, inclusive eu quero até fazer duas considerações. A primeira é que eu quero me reparar, porque eu falei que na Macedônia, no país da Macedônia, Paulo ali encontrou 3 famílias, mas aqui a gente continua, né? A segunda reparação continua na Macedônia, né? Depois Paulo vai para Atenas, que já é na Grécia, mas aqui em Tessalônica, Bereia, ainda é Macedônia. Então a gente vai ver que isso se expandiu muito, né? Ao contrário do que eu falei ali no capítulo de ontem, né? Mas querendo ou não, ele chegou em um lugar específico e ele deu de cara com aquelas, né? Aqueles eventos ali foram os que marcaram e pelo que me pareceu foram eventos pequenos, contudo de grande, como é que se diz? Além de ser colocado na Bíblia, foi de grande valor, né? Para o resto do que viria a acontecer. Outra coisa que eu quero levar em consideração, aproveitando que eu estou falando aqui, estou falando de um erro que eu cometi, 2 erros que eu cometi, porque ontem eu também falei ali, enquanto Paulo estava sendo curado das suas feridas, né, aquele cara perguntou que ele estava preso e tal, e aí houve um tremor, as cadeias não soltaram, as cadeias se abriram, mas eles não saíram fugido, e aí então o carcereiro perguntou, como eu posso fazer para ser salvo? E aí Paulo falou, creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E eu virei e falei, ai gente, a última vez que eu ouvi isso, que eu li isso, eu pensava que era só em Josué. Jesus nem era de Josué, pelo amor de Deus. Nem é da época de Josué, Marina. Enfim, só para ver se vocês estavam prestando atenção. E mais do que isso, aqui nesse capítulo, a gente vai se deparar, e eu quero adentrar aqui já nessa segunda parte, a gente vai se deparar com um povo que eles não somente ouviam, e sim, tudo bem, a Marina é ninguém aqui. Né? Talvez você seja uma pessoa nova convertida, ou uma pessoa, né, não muito, como a gente falou aqui no início, que não tenha muito ânimo de ler a Bíblia, então você também não se atenta a esses pormenores e tal. Mas aqui e aí deixou passar, né, essas coisas. Mas aqui a gente vai se deparar com umas pessoas que elas não somente ouviam o que Paulo estava dizendo, o que Paulo estava pregando, mas elas iam conferir para ver se batia aquilo. Então, independente se sou eu que estou falando, se é o seu pastor, se é o seu bispo, se é o seu arcebispo, seja lá quem for, a palavra de Deus, ela é a fonte da verdade. E tem gente, eu não estou falando que é o seu pastor, o padre, o bispo, enfim, não estou falando que são eles, mas eu estou falando que por falta de conhecimento o povo perece. E por falta da gente vir aqui
conferir, nós estamos sendo levados por toda doutrina, e às vezes uma falsa doutrina, sabe? Às vezes pessoas que estão falando, não é da Bíblia, tiram versículos soltos e estão deturpando a mensagem de Deus. Então seja como os bereanos, será? Não sei. Como esse povo de Bereia, que eles não só ouviam a Paulo, mas eles iam conferir. Eles sentavam junto com Paulo, e eles liam ali junto com ele. Você precisa ter sua experiência, você precisa sentar e ler também. Sabe por quê? Porque enquanto você só ouve, algumas coisas saem, sabe? Você nem repara, mas quando você está lendo, está concentrado juntamente, aquilo lá... Primeiro que tem coisas que me chamam a atenção que não vão te chamar a atenção e você vai ver coisas diferentes, só você. Bom, para a gente não se demorar então, Paulo então para em Tessalônica, ele vê na Macedônia e ele vê uma sinagoga e ele vai para lá e ele vai com um objetivo, ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Então ali tinha judeus, não judeus, lembrando que a Macedônia é um país onde a maioria são não judeus, que eles estavam assim na visão de Paulo, clamando por alguém ir para lá. E aí, como eu disse para vocês, meu tempo já se esgotou, Paulo então vai para Atenas. Enquanto Paulo está andando, aquilo começa a se revirar dentro dele quando ele está vendo as coisas que está em Atenas. E aí vai dizer, gente, que ele foi para a sinagoga, ele respeitou aquelas pessoas, ele não virou e saiu quebrando tudo, saiu falando, vocês são doidos. Ele se indignou, mas ele deixou ir para fazer isso dentro da sinagoga, que era o lugar de compartilhar, de compartilhar. Às vezes iam mais de uma religião, não sei se mais de uma religião, mas mais de um pensamento, tanto que aqui vai dizer, em outras versões vai falar que eles discutiam, que eles, como é que se diz? Aí tem outra palavra, que eu até anotei aqui, dialegomai, mas não é dialogar simplesinho não, é debater mesmo. E por quê? Porque eles misturavam pensamento com pensamento, revolvia na mente, argumentavam, debatiam. Então, vai dizer que naquele lugar, era o lugar apropriado para aquele tipo de debate, mas e aí Paulo foi lá e ele falou, gente, pelo amor de Deus, mas não era exatamente um lugar onde só tinha judeu, não judeu e gente de outras crenças mais. E aí beleza, mas ao ver que Paulo estava falando de algo novo, desconhecido, e aquele povo da Grécia amava isso, amava as novidades do momento, eles viraram e eles falaram, Paulo, você tem mais do que muita gente aqui tá tendo para nos informar. A gente não te quer somente aqui na sinagoga. Vamos lá pro Areópago. E aqui está escrito Câmara Municipal, porque de fato era o lugar mais importante, um dos lugares mais importantes da cidade, onde ali debatiam, eram criados ali. Pra gente sabe como a Câmara Municipal é importante, né? É onde criam-se leis, eu não sei lá, tá? Mas aqui pra gente é onde criam-se as leis, onde fazem os debates, os discursos, onde cada um apresenta sua ideia. E Paulo, ele não perde tempo ao chegar. Ele não vira e ele passa a mão nas cabeças falando, que gracinha, gente, a cidade de vocês está bem enfeitada, mas deixa eu contar uma coisa. Não, ele vira e ele fala o seguinte, vocês são muito religiosos, eu tenho visto aqui com vocês que vocês estão correndo atrás de um Deus verdadeiro e eu estou aqui para te apresentar eles. Eu vim aqui com essa missão e a minha missão é apresentar Jesus Cristo. E aí ele fala ali, e ele fala da sua ressurreição, que aí é quando eles viram e fica assim, não, calma, vai com calma, pelo amor de Deus, é muita novidade, aí você já extrapola. Mas uma das coisas que mais me pegam é quando Paulo vira e fala assim, ele fez isso para que todos pudessem
procurá-lo e talvez encontrá-lo. E aí, embora ele não esteja longe de nós, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês, e aí vai falar ali, gente, no versículo 30, no passado, Deus não levava em conta essa ignorância, mas daqui por diante, Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Galera, Ele está falando o seguinte, galera, no passado vocês eram ignorantes, não se preocupe, isso daqui que vocês construíram não vai ser levado em conta. A partir de agora vocês estão conhecendo a verdade. Continuem, porque é através desse Deus que você existe e que você pode fazer qualquer outra coisa. Gente, meu tempo se esgotou demais, mil perdões. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.